Palavra do Senhor. Para aqueles que gostam de anotar, está no livro começaremos lendo Daniel, capítulo 2, nós leremos o verso 20 e o 21 do livro de Daniel. Título da nossa palavra de hoje: o propósito das estações. Qual é o propósito das estações? Nós temos inverno, verão, inverno, outono, primavera. São as estações temporais. E eu começaria dizendo que do dia 15 de outubro de 88, há 33 anos atrás, uma nova estação, ela começou na minha vida. Porque foi naquele dia, e há um ano atrás, para ser mais preciso, no dia 15 de outubro de 87, eu conheci a minha esposa num campo de futebol. E naquele mesmo dia, nós marcamos o nosso casamento. Nós não, eu marquei. Gaiato. Cheguei na casa dela e falei assim, nós vamos casar aqui, nessa data, no dia que nós nos conhecemos. A mãe dela me deu uma bronca, mas me deu uma bronca. Você está pensando que aqui é a casa de mãe Joana? Eu falei, não estou falando disso não. Eu sei que a minha vida começou nessa estação de 1987, outubro. E eu quero dizer para você que a nossa vida é pautada de estações. E a Bíblia diz que aqueles que não observam as estações passam por grandes dificuldades. O livro de Daniel, sendo um livro profético, se você ler o livro de Daniel, você vê Deus regendo a história da humanidade, a vida das pessoas. O Deus Todo-Poderoso, Ele estabelece reis, tempos, estações, ciclos, dias, ocasiões, oportunidades. E eu quero dizer para você que Deus, sendo atemporal, Ele estabelece as estações para manutenção da vida. Nunca se esqueça disso. Para que servem as estações? Para que Deus, ou o porquê Deus, trabalhar a questão das estações? Para manutenção da vida. Deus é Senhor do tempo. E antes de entrar na palavra, eu quero te dizer que Deus pode mudar a sua vida hoje. Deus pode mudar a estação da sua vida hoje. Quem crê nisso? Que Deus pode. Aleluia. Então o livro de Daniel, capítulo 2, verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade, a eternidade, desculpe, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. A pergunta que eu faço a você: você conhece algo que já nasce grande? Seja em qualquer esfera. O único ser criado por Deus que já nasceu adulto foi Adão. Mas todas as outras coisas necessitam de tempo. E é dentro dessa linha que eu gostaria que você fosse para o livro de
Voltando um pouquinho aí. Livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 5, diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Novamente falando de tempo, conhecer o tempo. Existe um provérbio popular que diz que o tempo é senhor de tudo. O tempo não é senhor de nada. Deus é senhor do tempo. O tempo é um espaço aonde muitas feridas são curadas, outras saradas. O tempo, ele nos dá condição de refletir, mas ele não é senhor de nada. Mas o certo é, aquele que observa o tempo e as estações, mas antes de observar o tempo e as estações, diz o seguinte: o que guarda o mandamento. Quem guarda a palavra de Deus e observa o tempo, evita muitas dificuldades. Eu não sei se vocês conhecem, muitos aqui são jovens e talvez não conheçam, mas aquelas pessoas que moram no interior, na roça, vamos dizer assim, e que plantam, eles não plantam de qualquer maneira. Existe o tempo certo, existe a estação certa de preparar a terra, de semear a terra, existe o tempo certo de colher. Mas as pessoas que vivem nessa condição, eles têm uma experiência tão grande, uma experiência muitas das vezes empírica, mas que a ciência prova que esse conhecimento leva essas pessoas a terem êxitos. Tem ano que eles não plantam, porque eles sabem que não vai haver inverno, ou um tempo de chuva. Como é que eles sabem isso? Observando o tempo. Eu estive analisando esse texto, e pensando essa semana, nos dias que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela nos garante que Jesus disse que nós perecemos por falta de conhecimento. E nós estamos vivendo um tempo aonde o que nós observamos nada mais, nada menos é do que a tela de um telefone. A ponto muitas das vezes de sermos assaltados, de pessoas chegarem e tomarem aquilo que nós temos porque não estamos atentos ao tempo. A única coisa que nós olhamos hoje e que nós observamos, e com um tempo muitas vezes superior àquele tempo que é necessário, é a tela de um telefone. E isso tem trazido um dano muito grande. Não se pesquisa mais, não se estuda mais. Tudo que nós precisamos está na tela de um telefone, ou de um computador. Você faz um Ctrl+C, um Ctrl+V, e está ali uma monografia, que hoje não é mais monografia da minha época. Então veja que nós estamos vivendo um tempo, aonde não se observa mais os céus, os sinais dos tempos. E nós vamos ver que existe um tempo para tudo. E se nós pensássemos bem que existe esse tempo, nós deveríamos estar bastante atentos. Hoje é uma palavra de reflexão para a igreja. Se você voltar um pouquinho aí no livro de Eclesiastes, ainda, só que agora no capítulo 3, no verso de 1 a 8, aonde nós vamos ler, e diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se foi plantado. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Eu não sei se você observou, mas o primeiro tempo que o narrador aqui nos dá é tempo de nascer e tempo de morrer. Perceberam isso? O primeiro tempo que ele diz, há tempo para tudo debaixo dos céus, e ele diz assim, ó, há tempo de nascer e tempo de morrer. O segundo é tempo de plantar e tempo de colher o que se foi plantado. Dá para a gente ter alguma noção dessas coisas, do que ele está falando aqui? A primeira coisa é o tempo de nascer e um tempo de morrer. Mas o homem, quando ele nasce, é necessário que morra. Mas quando ele nasce, necessário é que ele trabalhe, que ele produza o seu alimento. Então, é por isso que o autor aqui, ele já começa dizendo, olha, há um tempo de nascer, mas também há um tempo de morrer, mas tem um tempo de plantar, um tempo de semear e um tempo de colher. Então a pergunta é, nós nascemos, ainda não morremos, morreremos, mas não morremos ainda. Então uma pergunta que eu faço hoje, a indagação que eu faço hoje para a igreja é, o que nós temos semeado? O que eu e você temos semeado? Porque o Senhor já nos deu a oportunidade de nascer, nos dará a oportunidade de morrer. E quero dizer para você que todo cristão deveria se preparar para a morte, porque a morte não é o fim, a morte é o começo de uma nova estação, com Deus ou sem Deus. Uma viagem que eu e você faremos sozinhos. Meus amigos não me acompanharão. Aqueles quem eu amo, ou a quem eu amo, não me acompanharão. Ferramenta alguma eu levarei, a não ser o amor e aquilo que semeei. Tem uma música do Roberto Carlos, e vocês podem dizer assim, o pastor é louco, não sou não, que diz assim, que um certo dia um homem esteve aqui, e que tinha o olhar mais belo que já vi, e sua voz falava só de amor, e todo o gesto do céu era de amor e paz no coração. Ele pelos campos semeou, e aí a história vai contando, mas que diz o seguinte, que ele um dia vai voltar e vai buscar, e ele vai chorar por a semente que morreu, e vai colher aquelas que floresceram. E é uma verdade. E ele diz que tudo que aqui ele deixou não passará e vai sempre existir. E os lugares que ele pisou é o caminho certo para seguir. Nós precisamos começar a discernir os tempos. O mundo espiritual conspira contra cada um de nós, no que nós temos, no que nós amamos e no que nós somos. Então nós precisamos discernir os tempos, para quando as investidas do inimigo das nossas almas vier contra nós, nós podemos estar atentos e entender o propósito de Deus.
Então você veja que todos nós gostamos do tempo de nascer, mas nunca do tempo de morrer. Paulo disse que morrer em Cristo para ele era lucro. Então Paulo, ele tanto sabia que viver era bom, mas morrer em Cristo é melhor ainda. Eu uma vez fiz uma brincadeira na igreja e falei: quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Eu disse: mas para ir para o céu, mas quem quer ir para o céu mesmo? Todo mundo levantou a mão de novo. Eu digo: hoje, todo mundo levantou a mão. Eu digo: então eu faço uma fila que eu vou orar e todo mundo vai começar a morrer, porque só vai para o céu se morrer. Não levantou ninguém. Como é que você quer ir para o céu se não morre? Lázaro precisa morrer. Se Lázaro não morre, não tem ressurreição. Precisamos discernir os tempos. Muitas das vezes, nós não entendemos as estações. Mas eu quero dizer para você que não precisa. Eu não preciso entender as estações, eu só preciso buscar, estar atento a elas. Porque o único que tem o poder de mudar as estações é o Senhor. E quando Ele faz isso, e quando Ele estabelece isso, é para manutenção da vida. Amém? Muitas das vezes nós não entendemos essas coisas, mas Deus, Ele trabalha com propósitos. E nas diferenças daquilo que Ele diz, dos tempos, Ele é quem controla tudo. Inclusive a natureza da nossa própria vida. Nós estamos vivendo um tempo onde as estações não estão sendo observadas, onde as igrejas querem pessoas para fazer números. Jesus disse: vinde a mim todo aquele que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Mas Jesus não disse que a pessoa continuaria no mesmo estado. Ele disse que aliviaria esta pessoa, ou seja, haveria uma mudança. Nós estamos pregando um evangelho hoje, como líderes, um evangelho barato, um evangelho onde as pessoas não precisam mudar. A palavra me garante que Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E hoje nós vemos igrejas e igrejas amando o pecador e o pecado. Não precisa haver mais mudança, porque a igreja está preocupada com número, ela está preocupada com dinheiro, e a igreja não é nossa, ela é do Senhor. Quando Deus colocou no meu coração que deveria abrir esse espaço, nós abrimos aqui com 7 pessoas, e o aluguel não mudou muita coisa não, viu, daquele tempo para cá, de 10 anos, para vocês verem que no início já era um aluguel bem alto. Mas eu, como homem, achei que eu poderia bancar a igreja. Então eu dizia: são 7 pessoas. Desses 7, a Elisete, o Bruno e a Amanda, é minha esposa e meus 2 filhos, não trabalham, portanto, não me ajudaria em muita coisa. Então, eram quantos comigo? 4, né? 3. A Aline era quem limpava a igreja e os 2 filhos. Mas não, é Raquel também, é porque eu não tinha levado em consideração a criança. O certo é que eu disse: eu vou bancar a igreja. Aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, o pessoal não chegando junto, eu vou chegar. E aí Deus falou para mim assim: a igreja não é sua, e eu não entendi. E aí eu fiquei um bom tempo desempregado, ganhando só para pagar água, luz, não tinha internet, porque não dava para pagar a internet, e algumas coisinhas mais, e comer bem básico, a ponto de um dia eu chegar em casa,
A Elisete tinha ido na casa da irmã dela fazer alguma coisa. E eu cheguei em casa e falei assim, eu vou fazer uma gracinha com a Elisete. Mesmo diante dessa dificuldade, eu tinha 10 reais no bolso. E eu cheguei no açougue, eu falei, eu vou comprar um bife, divido no meio. E também. Quando eu cheguei no açougue, o rapaz que tinha um açougue perto lá de casa, estava baixando a porta. O que é que foi, Altran? Eu falei, não, cara, eu queria um negócio de carne. Ele disse, carne acabou, cara, carne acabou. O que é que tu queria? Eu falei, não, cara, eu queria um bife. Um bife. Hoje, eu quero dizer para você que eu sorrio por essa história. Mas não foi assim no dia. Era muito constrangedor. E ele levantou a porta de novo, e eu falei, não, Beto, se não tem, cara, beleza. Não, cara, ele disse assim, eu tenho aqui 2 contrafilé. Eu falei, pensei comigo, se eu não tem carne, eu não tenho dinheiro para comprar 1 quilo de carne, quero comprar um bife, eu vou comprar um contrafilé, está ficando doido, Beto. Ele foi, abriu a porta do freezer, pegou 2 contrafilé, jogou em cima do balcão, limpou, falou, quanto é que tu tem? Eu falei, 10 reais, ele disse, me dá. Eu dei 10 reais, peguei, aliás, desculpe, filé mignon, disse contrafilé não, filé mignon. Eu peguei aqueles 2 filé mignon e fui para casa. Cortei aquela carne. Ela não corta, né? Ela não corta. E quando eu abri aquela carne, que eu botei na frigideira, Deus falou assim para mim, a igreja não é tua, e entenda uma coisa, quando eu dou é do melhor. Depois daquele dia eu entendi que a igreja não é minha, ela não é tua, ela é do Senhor. E aí eu observei as estações para entender que se você que faz parte dessa igreja não participar desse corpo, não vale de nada. Porque o que valoriza a nossa fé é aquilo que nós fazemos pelo reino. Pastor, mas eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, mas aquele trabalho que você faz aqui, aquela cadeira que você põe lá fora, aquela lâmpada que você apaga, entra na conta daquilo que você está doando para o reino. De que maneira nós temos observado as estações? De que maneira nós temos olhado para o reino, de que maneira nós temos olhado para os nossos irmãos? Eu, como pastor, sou muito falho nessas coisas. Mas nós precisamos aprender a sincronizar o tempo e as estações da vida. Livro de Lucas, no capítulo 21, nós vemos uma história interessante. Eu gostaria que você fosse. Lucas, capítulo 21. Nós vamos fazer um tour pela palavra do Senhor nessa noite. Amém? Verso 29 e verso 30. Voltando a repetir, Deus é quem estabelece as estações para a manutenção da vida. Mas isso tem um porquê. Há tempo para todas as coisas. E quem não reconhece as estações, sempre tem problemas na vida. Quem não reconhece as estações, sempre terá dificuldades na vida. Aqui diz que existe um tempo de você juntar, mas também um tempo de você espalhar, gastar. O problema é que nós fazemos o inverso. Nós gastamos primeiro para depois tentar ajuntar. E aí entramos em dificuldades, porque desconhecemos as estações. Primeiro é plantar, depois colher. Não se colhe antes de plantar. Não se gasta antes de ajuntar. Ou não se espalha antes de ajuntar. Mas tem uma também que diz que há tempo de você juntar pedras, carregar pedras. Ou seja, de dificuldades,
mas também é um tempo de você jogar isso fora. E é o que Deus quer fazer hoje aqui na nossa vida. A pessoa que não observa as estações, acha que a vida é só sorrisos. E a vida não é só sorrisos, porque existe um tempo de sorrir e um tempo de chorar. E ainda mais, existe um tempo de prantear, que é mais profundo do que simplesmente chorar. E olha o que diz o livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 29 e 30. Ainda lhes propôs, Jesus falando, ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Até nisso há sabedoria. Tem algum tipo de planta que quando ela começa a brotar, nós entendemos que uma estação está sendo mudada. Uma outra, quando começa a florescer, nós entendemos que uma outra estação está se iniciando. E como a igreja é uma igreja jovem, eu quero dizer algo para ti. Para a nossa vida, a estação mais enganosa é a primavera. É a estação das flores. É a estação onde as moças, os rapazes estão todos no auge, né? E aí não observa o tempo. E a Bíblia diz que o nosso coração, ele é o quê? É enganoso. Então, moças, rapazes, cuidado. Se você perceber que você está na primavera da sua vida, naquele momento das flores, dos perfumes, das cores, observe o tempo, para que você não caia em ciladas. A vida é um processo de etapas, de ciclos, de ajustes, de maturidade, de formação, de crescimento. Aqueles que fazem aí exercício, você já viu algum músculo crescer sem movimento? Não existe isso. A vida não é diferente. São etapas. Uma borboleta não pode voar antes de passar por um processo de metamorfose. Antes de sair do seu casulo. Hoje, se acha 1001 maneiras de você ganhar dinheiro com muita facilidade. Hoje está um pouco diferente, mas na minha época, você comprava um jornal, dia de quinta-feira era o dia dos classificados, né, Marquinhos? Jornal de Brasília. Dia de quinta-feira era o dia que você comprava o jornal para você ver emprego, comprar as coisas, o que você quisesse, tinha ali. Mas naquelas páginas existia sempre alguns anúncios dizendo o seguinte: ganhe, naquele tempo já, ganhe de 3 a 4 mil reais sem sair de casa. Um emprego fantástico. Basta você ligar nesse número. E aí, passou-se uma situação, e eu disse: rapaz, eu vou ganhar 3 mil reais, sem sair de casa, trabalhando 2, 3 horas por dia, pode ser até depois do meu trabalho. Liguei para o número, alguém me atendeu, muito bem educado, e disse assim, eu falei sobre esse anúncio aí, desse trabalho, ele disse: é fácil, muito fácil, você vai depositar para mim naquele tempo 60 reais, você vai depositar nessa conta 60 reais, e depois eu lhe dou as instruções que você precisa, o material,
para você começar a trabalhar. Falei, rachei. Se trabalhando 2, 3 horas o cara ganha 3 mil reais, 4 mil reais, se eu trabalhar 6, sai até do meu emprego. Ok. Depositei. Não existia essa informação hoje, você mandar o recibo, não. Tinha que ir num correio, botar aquilo, envelopar com a carta registrada, para que a pessoa recebesse. E eu mandei uma carta registrada com o recibo dos 60 reais. E esperei a resposta ansioso. E recebi. Fui para casa correndo. Feliz. Pronto, achei a mina de ouro. Quando eu cheguei em casa, a carta dizia assim, não com essas palavras, mas era bem assim: seu trouxa, você caiu num conto. Só que 60 pessoas, de 60 a 100 pessoas me mandou essa carta, ou esse envelope, depositando 60 reais. Eu pensei, 100 vezes 60 é muito mais. Portanto, faça a mesma coisa, que em pouco tempo você vai ganhar 3, 4 mil reais. Eu digo, perdi meu 60. Sabe por quê? Porque quis ganhar fácil, sem observar as estações. E isso existe até hoje. Moedas que não existe só na questão virtual. Ora, eu como um bom nordestino, eu gosto de fazer as coisas anotando às vezes ainda num caderno. Imagina as coisas virtuais. Observar as estações é algo primordial para o nosso crescimento. Até hoje eu perdi meus 60 contos. Mas eu oro por ele. Não fiz não, viu? Porque eu achei que aquilo era algo assim tenebroso. Mas precisei pagar para ver. Porque não observei as estações. E o que mais me chateou é que eu perguntei para um policial civil que era amigo meu, eu falei, cara, um cara desse não pode ser preso? Ele disse, não. Ele te obrigou a tu mandar o dinheiro? Eu falei, não. Eu digo, então eu sou trouxa mesmo. Não pode ser preso não. Eu falei, mas rapaz, mas vamos para lá. Nada na nossa vida, ela passa sem as estações. Uma criança tem um tempo de gestação, a primavera, o inverno. Jesus convida seus discípulos a contemplar a natureza, mas também, se for inverno, observa a natureza, estiver só seca, aí é deserto, mas se for inverno, também alaga tudo. Precisa haver equilíbrio. Você não pode também agora viver só observando a natureza, porque a Bíblia diz que aqueles que só olham e só contemplam, nunca vão plantar. Então precisa haver equilíbrio na nossa vida. Vamos voltar lá para o livro de Eclesiastes, no capítulo 8. Só que agora verso 6. Eclesiastes 8, verso 6. Olha que legal isso. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Então não é só um tempo, existe também um modo de se fazer. Porque para todo propósito há tempo, ou há o tempo, ou um tempo. Mas existe um modo, não é de qualquer maneira. O problema é que eu quero enricar do dia para a noite.
como eu queria ganhar esse dinheiro. Queremos fazer muitas coisas de modo errado, não da maneira correta. Olha o que diz Romanos 8, de 14 a 17. Vou botar vocês para trabalhar hoje, hein? Vamos lá, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito, por quem? Alguns entenderam, outros não. Aqueles que são guiados por quem? Opa, então aqui já existe algo para a gente entender. Porque, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez, escravos, atemorizados, mas recebesse espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Amém? E aí ele diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o próximo? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mas você veja que, para que haja, ou um modo para que eu e você venhamos nos tornar filhos e co-herdeiros, precisamos o quê? Sofrer com Ele. Cada estação tem seu propósito de ser na vida. Precisamos aprender a lidar com cada tempo, no seu tempo. E interpretar aquilo que Deus tem para nós nessa questão tempo. A Bíblia diz que, lá em 1 Coríntios, eu não preciso que você abra, mas está escrito que Deus preparou algo assim que nós não podemos entender, porque jamais olho viu, nem entrou no coração do homem, e nem ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas você veja que é um tempo, é uma estação, não é de qualquer maneira. De que maneira nós temos vivido? Observar as estações, e quem planta, volta a repetir, precisa entender uma coisa. Eu já encerro. Mas olhe só, diz assim: quando você planta, é só plantar? Mas está chovendo, não preciso regar. O que é que eu tenho que fazer? Tirar as ervas daninhas. Eu tenho que limpar o local daquela semeadura, para que as ervas daninhas não suguem os nutrientes que são necessários para o crescimento daquela planta. Deixa eu falar algo para ti. Tem pessoas, isso é duro, hein? Pesado, hein? Mas não estou falando besteira. Tem pessoas que andam conosco, que sugam a seiva do nosso crescimento. E não são poucas, são muitas. Eu diria para ti que de 10 pessoas que andam com você, 9 sugam o que você precisava receber. Elas te distraem, elas te desencorajam, elas roubam a sua força. Observai as estações e o tempo, porque é um tempo de arrancar e lançar fora.
Ah, pastor, então o senhor está dizendo que se eu for andar com 10 pessoas, 9 para me sugar, eu vou me tornar inimigo de muita gente. Não precisa. Você só precisa observar o tempo e as estações. Daquelas pessoas que andam com você, daquelas pessoas que te abraçam. Alguém já lhe abraçou e deixou o cheiro dela em você, o perfume dela? Alguém já? E aquele perfume que às vezes dá dor de cabeça em você, que você não gosta? E que tu vai para casa toda hora. Já aconteceu isso com você? Já ou não? Marca, não marca? Pois é. Se o que é externo marca, e o que é interno, que você não vê? Vamos observar as estações. Eu queria que você, mesmo sentado, que você fechasse os teus olhos. Curve a tua cabeça, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, e eu peço a você que não seja desobediente. A desobediência é um pecado tão infernal que fez o homem perder aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a comunhão com Deus. Eu queria que você só ouvisse. Qual o segredo de Paulo ao aprender a viver bem em qualquer circunstância? O segredo de Paulo era estar cheio do Espírito Santo. Salomão, o homem mais sábio da face da terra, disse que em todo tempo jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. E esse óleo nada mais, nada menos é do que a ação do Espírito Santo. Ouça a voz dele. Jamais falte a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Com ele você será capaz de ser feliz e vitorioso todo o tempo. Eu concluo dizendo: é Deus quem estabelece o tempo e as estações da sua vida. Para quê? Para a manutenção da mesma. Há tempo certo para todas as coisas. E quem não reconhece isso, vai ter problema na caminhada cristã. Nem todo o tempo é de flores, risos e festas. Haverá tempos difíceis. A Bíblia diz que precisamos estar revestido da armadura de Deus para poder vencer os dias maus. O dia mau é temporal, mas o Senhor e as recompensas dele são eternas. Os dias difíceis são temporais, mas as recompensas do Senhor são eternas. Vamos aproveitar o inverno da nossa vida para o nosso próprio bem, crescendo, amadurecendo, aumentando o galardão celestial. O segredo da nossa superação em todas as estações é jamais deixar faltar o óleo da unção sobre as nossas cabeças. O Senhor, nessa noite, Ele quer acabar com o tempo difícil da tua vida. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Deus, para que nós possamos discernir as estações. Qual é a estação que você está vivendo? É de frio? É de calor? Qual a estação que você está vivendo? É de escassez? É de incertezas? É de dor? É de alegria?
é de satisfação, é de regozijo. Saiba que a vida é feita de estações. Portanto, são ciclos. Aprenda a discernir os tempos. Senhor Deus, nos ensine a entender os tempos. Não deixe que as redes sociais me engane a ponto de eu perder a capacidade de discernir o tempo ou as estações. Obrigado, Senhor, por mais esse culto. Obrigado pelo teu amor de estar sempre nos ensinando e nos mostrando de que maneira nós devemos nos portar aqui nessa terra para alargarmos o teu reino nesse mundo tenebroso. Deus, eu abençoe cada um dos teus filhos, seja ele membro congregado, visitante da tua casa, a cada aniversariante, a todo aquele que tem a necessidade, Pai, de uma oração nessa noite, a todo aquele que esteja passando por uma estação de dor, de desespero, de desesperança, que venha a esperança, que venha o amor, que venha o regozijo, que o Senhor possa estar derramando sobre a vida de cada um que hoje sofre, Deus, um bálsamo de cura, de refrigério, de alento, de gozo, de paz. Aqueles que estão necessitando, Deus, de uma provisão material, que o Senhor abra portas. E aqueles que não tenham o orgulho maior do que a necessidade, que recorra à despensa da tua casa, que é a tua igreja, Senhor, para que possa levar o alimento às suas casas, no nome de Jesus.